É hora da nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. Você acompanha a nossa programação sempre pelos canais 26 e também no 526, que é em HD, para toda a região de cobertura de alcance da NET em Farroupilha. Ainda pode nos acompanhar também pelas redes sociais, no Facebook, TV Serra Farroupilha. Ali você vai encontrar conteúdos diariamente lançados, publicados, e também a entrevista do dia que está disponível no nosso Facebook. E ainda tem o canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra Farroupilha. Quero cumprimentá-los, é uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez para tratarmos de assuntos do momento, do cotidiano. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Serra o presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, o doutor Maurício Bianchi, lamentavelmente para falar sobre um assunto que não é bom e que mexe no bolso de todos os gaúchos, ou de uma forma direta ou de uma forma indireta. O governador do estado, o governo do estado do Rio Grande do Sul, já protocolou ainda em novembro mais um projeto de lei na Assembleia Legislativa propondo alterações tributárias, a chamada reforma tributária, que nunca vem para baixo, ela sempre vai para cima, ela sempre tem majoração de alíquotas. Eu quero pedir inicialmente a permissão para fazer a remoção da máscara. Mantemos uma distância exigida pelos protocolos também, mas é importante que a gente continue se cuidando da pandemia. Mas voltando à questão do aumento de impostos, no segundo semestre desse ano houve toda uma mobilização por parte de entidades do Rio Grande do Sul, e Farroupilha teve um exemplo muito especial, o protagonismo de muitas entidades aqui contrárias à reforma tributária que o governador pretendia aprovar na Assembleia ou pretendia transformar em lei. O assunto, a matéria, os projetos nem foram à votação, foram retirados pelo próprio governo do estado. Agora, surpreendentemente, o governo volta a reapresentar a matéria praticamente igual, mudando muito pouco. Então é um momento de conhecermos mais sobre o assunto e também das entidades se manifestarem. Depois que passou o assunto, não tem mais o que fazer. Doutor Maurício, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios mais uma vez, por falar de um tema que não é bom, que é indigesto, que é complicado, mas nós não podemos colocar um obstáculo na frente, temos que tratá-lo. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro, pelo convite. É mais um prazer estar aqui novamente na TV Serra. Infelizmente, para tratar de um assunto que não é muito agradável, que é uma reforma tributária que teve início nesse ano, no segundo semestre, como você comentou, em que tivemos muito trabalho, envolvimento das entidades, para tentar fazer com que o governador se demovesse da ideia de apresentar esse projeto, porque no nosso ponto de vista ele era bastante contrário aos interesses dos gaúchos, e principalmente por ser um projeto que afetava diretamente a competitividade das empresas gaúchas, e também, indiretamente, acaba afetando o nosso consumidor. E esse trabalho que nós fizemos, ele teve êxito, ao passo em que os deputados atenderam ao nosso pleito e à nossa mobilização, e acabou o governo, por sentindo que não teria apoio, retirando o projeto de pauta, que era em regime de urgência, para que isso pudesse ser discutido numa outra etapa. E essa outra etapa, esperávamos que seria no ano que vem. E, surpreendentemente, recebemos a informação de que o governo protocolou, agora no mês de novembro, novamente o pedido, o projeto de lei com a reforma tributária, encaminhando, no caso, a reforma tributária com algumas alterações em relação ao primeiro projeto.
São poucas as alterações, talvez o mais forte do projeto original, que era o aumento de alíquotas de impostos, esse continua no segundo projeto agora? De fato, um ponto que não foi mencionado no projeto é a questão do aumento da cesta básica. Isso era algo que pesava muito, contrariamente à reforma. Mas o governo, o que fez? Retirou essa parte do projeto e permaneceu, dentre outros aspectos, com a proposição de aumentar as alíquotas das chamadas blue chips, ou seja, os principais produtos comercializados no Rio Grande do Sul, mantendo ou almejando manter as alíquotas majoradas nos patamares que hoje se encontram. E é importante referir que automaticamente, se o governo não fizesse essa alteração, essa proposição, automaticamente essas alíquotas irão cair no final do ano. E que alíquotas são essas, Leandro e telespectadores? Nós temos a alíquota básica, que é de 17 para 18, então o ICMS hoje é 18, e no final do ano, ou seja, 1º de janeiro, cairia para 17. A alíquota dos combustíveis, telecomunicações, energia elétrica, em que hoje a alíquota é 30% por estar majorada, no dia 1º de janeiro de 2021 cairia para 25%. E também consta no projeto o aumento do IPVA, que é um imposto que atinge grande parte da população que possui veículos automotores e que prevê nesse projeto que não só os veículos com até 20 anos devam ser tributados, mas ampliou para 30 anos. Então, quem tem veículos com até 30 anos de fabricação vai passar, se o projeto for aprovado, a ter que pagar o IPVA também sobre esse seu veículo. Então, é um projeto que, de certa forma, ele vem a onerar, mantendo a oneração dos tributos, e isso nos preocupa muito, porque o Rio Grande do Sul já perdeu uma posição esse ano no ranking de competitividade. Era o 7º colocado, na frente de Minas Gerais, e fomos ultrapassados por Minas Gerais esse ano, perdendo mais uma posição no ranking de competitividade, sendo que Santa Catarina, que é o nosso concorrente direto, nosso estado vizinho, está em 2º lugar, ficando atrás apenas do estado de São Paulo. Então isso nos preocupa muito, porque isso, de certa forma, afeta a competitividade das nossas empresas e faz com que muitas pensem em ou fechar ou ir embora. Ou ir embora. Então isso é muito preocupante, porque os empregos que nós temos aqui nós vamos perder. Seriam ameaçados. Ameaçados. Os impostos que ficariam aqui vão migrar para outros estados. Então isso nos preocupa muito e temos que encontrar uma forma de fazer com que o estado, que é altamente onerado, deficitário, ele passe a trabalhar, ao invés de aumento de receitas, na redução de despesas. Então esse é o nosso pleito. O Estado tem que cortar na carne dele, não exatamente, adianta. Exatamente. O Estado, na verdade, ele tem que encontrar meios para reduzir as suas despesas e não onerar ainda mais os contribuintes. Claro. A gente percebe que realmente o que preocupa, o que chama a atenção do governo do estado é justamente esta perda das alíquotas maiores, energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. Imagina uma redução de 30% para 25%. Parece pouco, mas é 5 pontos percentuais. Mas a chamada alíquota geral, que cairia então de 17 ou de 18 para 17, que também teria um impacto muito grande. Mas o que deve preocupar o governo são esses 3 setores. Energia elétrica, todo mundo utiliza. Telecomunicações, todos utilizam. E também a questão de combustíveis de igual forma, né, doutor Maurício? Exatamente.
Se eu não me engano, as blue chips, elas representam em torno de 60% da arrecadação. Só essas três? Só essas três, energia elétrica, Combustíveis e telecomunicações. Então, representa uma parcela muito grande do ICMS. Então, o governo, ele, com a queda automática dessas alíquotas, ele acaba perdendo. A estimativa é que perca ao ano 2,8 bilhões de arrecadação. Né? E aí, Leandro, você vai me perguntar, mas qual é a alternativa que o Estado tem? Cobrar, por exemplo, da CE, que está devendo ICMS. E não é pouca coisa, são milhões de reais que a CE cobra do cliente, do consumidor, e não repassa ao governo do Estado. Exatamente, esse é um ponto muito importante. Tem estudos de que a CE ela custa para o Estado 1,9 milhões ao dia. Quase 2 milhões ao dia. Ao dia. E também, o que nos preocupa é que o governo está encaminhando a privatização da CE e a CE possui uma dívida bilionária de ICMS com o Estado e o Estado tem a intenção de perdoar essa dívida. Se eu não me engano, ela chega em 2,5 bilhões de reais. Então veja, por um lado, o governo que quer privatizar a CE quer dispensar a cobrança de 2,5 bilhões de impostos, ou seja, perdoar da CE 2,5 bilhões de impostos. Tapinha nas costas, vai lá, vai em frente. Impostos que nós, consumidores, já pagamos para a CE. E, por outro lado, o governo, paralelamente a isso, pretende manter as alíquotas majoradas, o que vem de encontro, né, com os interesses do cidadão. Então, isso nos preocupa consideravelmente, porque o que o governo tem que fazer é reduzir a carga tributária para permitir o aumento da competitividade. E se isso não acontecer, as empresas saem perdendo, as empresas acabam perdendo competitividade com empresas de outros estados e, consequentemente, isso acaba reduzindo, por óbvio, a arrecadação. Sim. Veja bem a situação. O governo, a gente sabe que se no governo entra R$1, sai 1 e alguma coisa a mais. Não dá conta o que entra para cobrir as despesas do próprio governo. Aí o governo tem que aumentar impostos para alavancar a sua fonte arrecadatória de recursos. Só que não resolve o problema, é aquela coisa do copo que está cheio, mas que está furado. Vai aumentando, só que vai saindo cada vez mais. Se o governo não fizer o seu dever de casa, agora é um aumento de impostos. Daqui de alguns anos vai ter novo aumento de impostos, porque não vai sustentar a própria equação. Além dessas blue chips e também do IPVA, tem outros pontos que o governo está propondo agora nesse projeto reconfeccionado que está na Assembleia, doutor Maurício? Existem outros pontos, reduzir a alíquota dos produtos dentro do Estado de 18 para 12, né? Mas o problema é que o governo ele limita a aplicação dessa alíquota reduzida para alguns produtos e divulga para a sociedade que isso se aplica para todos os produtos. Da mesma forma, o governo informa que ele comunica com a sociedade informando que vai extinguir o DIFAL. O que é o DIFAL? É o diferencial de alíquota cobrado nas vendas para consumidor final de outros estados. O chamado imposto de fronteira. Imposto de fronteira, exatamente. Então o governo menciona no chamado PowerPoint que ele vai extinguir o imposto de fronteira, mas se nós formos analisar o projeto, a ideia do governo é permitir que o Poder Executivo, dentro da sua faculdade, possa, se ele convier, extinguir o imposto que fique numa diferença de 5%.
Então, se tiver uma diferença de até 5%, o imposto de FAO vai ser encaminhado para extinção. Ou seja, vai ser dado poderes para o executivo de extinguir. E a pergunta que eu faço é, para os produtos que possuem uma diferença maior do que 5%, Como fica? Como fica? Isso não está claro no projeto, ou seja, está claro, não está previsto no projeto. Sim. Então o governo diz que vai extinguir o DIFAL, né, mas na verdade o projeto de lei não prevê a extinção do DIFAL. Então esse é mais repete-se o erro que foi feito no primeiro projeto de lei e que de fato vem a mostrar que o governo ele tem pecado na questão de comunicação do seu projeto com a sociedade. Com a sociedade. Bom, só para fechar esse bloco do programa, doutor Maurício, hoje a estimativa que se tem com uma aprovação desse projeto da forma como ele está, claro que ele pode sofrer alterações na própria Assembleia, o que representaria em termos arrecadatórios para o governo a partir do ano que vem por ano? O que representaria mais nos cofres do Estado? Na verdade, não vai representar mais, vai representar, se não for aprovado, se não for mexida na legislação, as alíquotas automaticamente caem. Elas regressam, certo? Porque o que é? O projeto ele foi aprovado para que essas alíquotas majoradas vigorassem até 31/12/2020. Era para ser até 31/12/2018, né? Isso, exatamente. Foi projeto do governador Sartori. Eduardo Leite assumiu e pediu mais um prazo para que pudesse ser feita, então, essa majoração por mais 2 anos. A Assembleia foi lá e aprovou. Exatamente. Então, no final do ano, automaticamente essas alíquotas vão cair. E o que alega o Estado? O Estado alega que vai estar abrindo mão de 2,85 bilhões de arrecadação, mas na verdade ele não está abrindo mão. Na verdade o governo ele vai estar deixando de manter as alíquotas majoradas. 2,85 bilhões. Exatamente. É praticamente, fazendo uma analogia, é praticamente o que a CE deve de impostos ao governo do Estado. É um ano, gente, não é um mês, né? Exatamente. Olha a importância do número. Era nesse ponto que eu queria chegar. Nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, a gente segue conversando com o Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB, subsecção aqui de Farroupilha, a respeito desta nova tentativa do governo do Estado de mexer no nosso bolso, aumentar impostos, enfim, ou manter os impostos elevados e quem acaba pagando, e não venha dizer não, porque isso eu não pago, isso pagam as empresas. Gente, todos nós pagamos, as empresas pagam, você, nós consumidores finais também pagamos. Quando nós vamos lá no supermercado fazer a compra dos nossos produtos, a gente acaba pagando de uma forma indireta, sim. Então é o momento de mobilização, porque o governo recuou lá no mês de setembro, agosto, setembro, ou até em outubro, recuou com essa mobilização que a sociedade impôs. E agora nós temos que voltar à tona com isso. A gente trata da temática em seguida no segundo segmento da entrevista do dia. Agora está aqui em Farroupilha, a número 1 de implantes dentários do Brasil, e a Oralsim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a harmonização facial, toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando no melhor para você. Então, se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Oralsim.
A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima no MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Pode perguntar. Uniaselv Polo Farroupilha, Avenida Santa Rita 21, telefone WhatsApp 54984471569. Uniaselv. Por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde, uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com um cuidado completo em saúde, para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para limpeza. Tudo para sua casa e sua empresa. Rua 13 de Outubro, 375, Bairro do Parque, com teleentrega pelo fone 3261-4631.
nossa entrevista do dia já está de volta aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê aqui. Hoje é nosso convidado nos estúdios, o presidente da OAB Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi. Estamos falando sobre um assunto que nós precisamos nos envolver. Toda a sociedade precisa estar atenta, a hora é agora, porque está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que propõe a manutenção das atuais alíquotas de ICMS sobre energia elétrica, sobre combustíveis, sobre telecomunicações, a chamada alíquota geral também em 18%, enfim, não cairia para 17%. O governo, vendo que termina a vigência desta situação em 31 de dezembro, volta à carga e protocolou ainda em novembro um projeto de lei no Parlamento Gaúcho. Então é o momento da sociedade se mobilizar. Doutor Maurício, agora é hora das entidades, principalmente as nossas aqui de Farroupilha, realizarem aquele papel protagonista que foi realizado ainda esse ano no segundo semestre, quando que o governo também propunhava aumento de impostos? Bom, Leandro, nós já iniciamos, na verdade, um movimento, e o nosso movimento ele foi protagonista novamente porque levamos o assunto à Federasul, já iniciamos o debate com alguns deputados, inclusive com a deputada Fran, e já demonstramos a nossa preocupação, não só com relação à proposta da reforma tributária, mas também com a necessidade de aprovação da PEC do teto de gastos e da PEC do duodécimo, que são projetos muito importantes em que o governo pode trabalhar a redução dos seus gastos ao invés de aumentar a carga tributária novamente. Como nós falamos, você comentou bem, o governo tem que cortar na própria carga. E esse é um recado que nós deixamos lá na discussão inicial da primeira proposição da reforma tributária, no sentido de que o governo tem que primeiro fazer a sua lição de casa para depois propor uma discussão com a sociedade acerca de um possível aumento de impostos. Então nós estamos nos mobilizando. Já fizemos um encontro prévio, discutimos entre as entidades sobre o encaminhamento desse projeto e já entendemos, como um todo, que o projeto ele não é salutar para a sociedade da forma como está. E vamos estar encaminhando nos próximos dias uma solicitação de encontro com a nossa deputada, o mais breve possível, a deputada Fran, para que possamos externar a nossa posição formalmente a ela e esperamos que ela tenha a sensibilidade de atender aos anseios da nossa comunidade da forma como for colocado por todas as entidades. As entidades devem se reportar aos deputados estaduais, porque o assunto está nas mãos dos deputados. Os deputados terão o poder de aprovar o projeto ou o poder de não aprová-lo. Então, o governo talvez não vá retirar o projeto agora nesta segunda tentativa, mas os deputados poderão barrar na Assembleia, né? Exatamente. Da mesma forma como foi feito anteriormente, em que o governo sentiu que não haveria aprovação, tinha certeza de que não haveria aprovação, ele retirou o projeto de lei e nós esperamos que ele o faça agora da mesma forma. E é importante comentar, Leandro, que após a retirada do projeto de pauta do governo na Assembleia, a Federasul, através da sua presidente Simone Leite, que está encerrando o mandato agora no final do ano. Exatamente. Ela ligou, informou o governador dizendo que estaria aberta para uma negociação e auxílio no que for necessário para que o projeto pudesse ser melhor discutido com a sociedade e fosse encaminhado ao parlamento após um debate com a sociedade. E a presidente Simone informou que ela não obteve nenhum retorno
do governo. Isso nos preocupa, porque isso demonstra que o governo não está aberto ao diálogo com a sociedade. É um tema tão relevante e o governo fechou as portas. Isso é ruim, porque é um tema tão importante que vai mexer no bolso de todos nós consumidores diretamente e que afeta a sociedade como um todo, que nós entendemos que o governo deveria ter aberto o diálogo. E nós esperávamos que, ao não abrir o diálogo, o governo não tomasse essa iniciativa de encaminhar esse projeto novamente em regime de urgência, sem a possibilidade de uma ampla discussão que é necessária para um projeto tão importante para a nossa comunidade. E veja bem, o governo do estado encaminha em regime de urgência, tem pouco tempo para discussão, porque até o dia 18, 20 de dezembro, depois entra o recesso do Parlamento Gaúcho, os deputados entram em recesso, então é aquela coisa, é tentar aprovar no grito, a toque de caixa, né? Exatamente, isso não é salutar, né? E outro ponto que eu gostaria de enfatizar é que o governo Eduardo Leite, quando estava em campanha, e isso tem amplamente sido divulgado nos meios de comunicação e nas mídias sociais, o governo Eduardo Leite assumiu o compromisso com a sociedade de que ele precisaria somente por 2 anos dessas alíquotas majoradas e que automaticamente essas alíquotas iriam cair. Tanto é que ele recebeu um respaldo de todas as entidades, das sociedades como um todo, inclusive da Federação, em que a Simone Leite bateu na porta de gabinete em gabinete, trabalhando para que esse aumento de impostos fosse mantido, ou seja, dando um voto de credibilidade para o governador. E nós, sociedade, fomos surpreendidos com esse descumprimento por parte do governador. Ao passo que, sem ouvir a sociedade, sem justificar os motivos pelos quais haveria esse descumprimento por parte do governo, ele vem aumentando e propondo esse aumento de alíquota, contrariando tudo que prometeu lá no início. Então isso nos deixa muito preocupados, porque de fato não há justificativa para que isso esteja acontecendo, e eu acho até que esse debate que nós estamos tendo, ele seria totalmente desnecessário se os políticos, quando assumissem os seus cargos, cumprissem o que efetivamente prometeram. O que chama a atenção, doutor Maurício, o senhor já frisou também, é de que o governo do estado não está dialogando, conversando com a comunidade sobre o assunto. Por que não chama a Fiergs, por que não chama a Federação, por que não chama tantas entidades para colocar o problema é este, o que a gente faz? Como nós vamos encontrar alternativas? Que alternativas se pode encontrar? O governo perde a oportunidade para construir uma alternativa que teria o respaldo da sociedade gaúcha? Exatamente, eu acho que o governo, na minha modesta opinião, acho que faltou uma sensibilidade do governo. E aí, quando eu falo do governo, não digo da pessoa do Eduardo Leite, eu falo do governo como um todo. Uma falta de sensibilidade em oportunizar esse debate com a sociedade. Se nós fazemos um debate aberto, um debate franco, como nós muitas vezes fizemos aqui em Farroupilha em relação a temas muito espinhosos, né? E se o governo ele acaba ouvindo os anseios da sociedade, e muitas vezes o governo até justifica por que ele está fazendo aquilo, talvez a sociedade até compreenda. Agora, o problema é que nós não sentimos uma abertura para um diálogo e nós vemos até o governo se aproveitando de um momento de pandemia em que não é possível um debate amplo, né, um debate presencial na nossa Assembleia Legislativa, que permite uma troca de ideias e até a oitiva da própria população presente lá numa oportunidade tão importante. O governo faz uso de uma situação para provar algo tão importante que ao invés de ampliar o debate, ele acaba restringindo e fazendo com que o mesmo se limite
a maneira virtual, que não é o melhor modo de conduzir essa questão. Sim. O senhor falava, presidente, também anteriormente da necessidade do governo de aprovar a PEC dos gastos, do teto. Seria semelhante ao que ocorreu no Brasil na gestão do presidente Michel Temer, quando foi aprovada a chamada PEC dos gastos, ou a PEC do teto, porque estaria impondo ao governo um limite de gastos? Exatamente, é esse o objetivo. Nesse projeto ele foi protocolado por mais de 20 deputados, e nós esperamos que os demais deputados tenham a sensibilidade de entender a importância desse pleito, né, porque os deputados eles estão aí para representar a sociedade. E a sociedade clama por uma redução dos gastos públicos para que nós tenhamos mais recursos para investimento, algo que nós não temos hoje. Se eu não estou enganado, acho que nem 3% do orçamento vai para investimento. É destinado para investimento. É nada, praticamente. Ou seja, nós pagamos impostos, pagamos tributos para única e exclusivamente sustentar o inchaço, uma máquina pública inchada. E o outro detalhe preocupante no Estado é o grande número de funcionários na inativa, ou seja, contribuíram, pagaram ao Estado, serviram ao Estado e hoje é o Estado quem mantém eles. O governo gasta bem mais do que arrecada, da metade do que arrecada, só para a folha dos inativos e os ativos. Por isso que não fecha essa equação e o governo se viu obrigado a parcelar salários, né? Exatamente, exatamente. Então, é uma situação muito crítica, nós entendemos a situação do Estado, só que antes de aumentar tributos, o governo deveria mostrar para a sociedade que ele está fazendo um esforço para reduzir os seus gastos. É o que eu falei, já em vários encontros, né, com deputados, nós entendemos a situação crítica na qual o Estado se encontra, nós entendemos que talvez seja necessário um aumento temporário de impostos, como ocorreu nesses 2 anos, mas nós precisamos que o governo faça o seu dever de casa. E o que eu digo inicialmente em termos de dever de casa? É trabalhar pela aprovação da PEC do 10º Vamos falar um pouquinho da PEC do teto de gastos. Vamos falar um pouquinho o que é a PEC do 10º, porque para a própria população pode soar um pouco estranho esse termo 10º. Isso, a PEC do 10º ela é uma PEC também chamada de PEC dos privilégios. O que acontece? O poder executivo é o que fica com uma parcela considerável dos recursos arrecadados no orçamento, e outra parte é destinada para o legislativo e outra parte para o poder executivo e também para o poder judiciário e também para o Ministério Público. E o que objetiva essa PEC do 10º? É fazer com que os demais poderes, além do executivo, tenham aumento dos tributos da mesma forma que os funcionários do Poder Executivo. Como é que ocorre hoje? Independentemente de o Estado ter aumento da sua receita corrente líquida, independentemente de ter redução na sua receita corrente líquida, o governo tem que repassar o aumento da inflação para esses demais poderes. O legislativo, o judiciário e o Ministério Público. Exatamente. Sim. Então, há um privilégio desses outros poderes em receber aumentos em relação aos demais funcionários públicos do Poder Executivo, e isso sai da onde? Sai do bolso do contribuinte. Então, se o contribuinte está pagando uma alta carga tributária, se o governo vem propor um aumento da carga tributária, talvez esse aumento não fosse necessário, ou não fosse necessário nesses patamares, se o governo fizesse o seu dever de casa e trabalhasse
para aprovação da PEC do duodécimo, ao passo que, sendo ela aprovada, ele vai acabar repassando menos recursos para esses outros poderes que, em tese, aí têm privilégio em relação ao executivo. Ou seja, os representantes do executivo, os servidores do executivo estão em desvantagem com os servidores do legislativo, do judiciário e do tribunal e do Ministério Público. É Exatamente. Isso, né? É a mesma coisa como se fosse uma empresa. Então, digamos que uma empresa tenha prejuízos, né, queda de receita reiteradas, e nós recebemos, como sócios, aumento da nossa remuneração, independentemente se a empresa vai tendo prejuízo. Sim. Então, há um contrassenso, e é o que eu sempre digo, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Nada é de graça. Da onde o dinheiro está saindo? Do bolso do contribuinte. Do consumidor, do contribuinte gaúcho. Né? Do contribuinte gaúcho e, em última análise, sai do bolso do consumidor final. Você, dona de casa, você, trabalhador, vai pagar esse aumento de imposto. Doutor Maurício, quero lhe agradecer, obrigado pela oportunidade, qualquer novos ou quaisquer novos movimentos, estamos à disposição para colocar esse assunto na pauta também, porque a sociedade precisa saber o que está acontecendo e volto a dizer, não quero ser chato, a hora da mobilização é agora. Depois que aprovou, foi. Já é muito mais difícil. Então, nós temos que pressionar os deputados estaduais. Em quem você votou para deputado estadual? Não custa dar uma ligada para o deputado estadual, não custa mandar um WhatsApp, não custa mandar um e-mail, é a hora, porque depois que foi, foi. E se os deputados sentirem a rejeição, a pressão da sociedade gaúcha, vai ser muito difícil eles terem um voto favorável para a aprovação desse projeto de lei do governo do estado, e inclusive os deputados da chamada base governista. Obrigado, doutor Maurício. Eu agradeço o espaço, Leandro, estamos sempre à disposição aí para discutirmos os assuntos relevantes aí da comunidade e vamos continuar trabalhando aí para que essa reforma aí não seja aprovada da forma como está. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, sempre a gentileza do Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB subsecção aqui de Farroupilha, conosco, explanando bem, abrindo bem esse tema complicado, complexo, mas que a sociedade gaúcha precisa se posicionar, precisa se manifestar, tomar posição. Nós não estamos dizendo que você tem que ser contra o aumento de impostos. Quem é a favor, não tem um problema, mas é o momento de tomarmos uma posição. As decisões de hoje repercutirão no futuro, no amanhã. Então, é o momento oportuno. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia, voltamos a fazer o uso da nossa máscara, é nosso EPI, muito cuidado, use máscara, higienize as mãos com água e sabão ou com álcool gel, mantenha o distanciamento social, evite aglomerações e agora também um cuidado todo especial, não reúna pessoas, amigos, familiares extensivos em casa, vamos com cautela, porque se os números continuarem subindo, nós vamos ter com certeza ali na frente medidas mais duras e drásticas e aí todos nós vamos pagar por isso. A todos um forte abraço, até o nosso próximo encontro.